Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, está o José Baessa de Pina, ou como é mais conhecido, o Sinho. Alguém que se move entre o trabalho comunitário no Casal da Boba e o Nós História, um projeto de escuta e memória sobre a presença negra nos territórios onde a cidade nem sempre quis olhar. Este convite nasce de uma inquietação. O que é que mantém uma comunidade viva? Não quando tudo corre bem, mas quando as decisões chegam de fora e a escuta começa a falhar. O Sim conhece bem esse lugar, não porque alguém lhe explicou, mas porque o vive, porque escolheu ficar, organizar, cuidar, insistir no nós como prática diária. Há aqui muito pensamento da Amílcar Cabral, a ideia de que a consciência antecede a libertação e de que não há luta transformadora desligada da vida concreta das pessoas. Bem-vindo, Sinho. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Olá, Paula. Olá, Jutina. Olá. Vocês... estou a sentir em casa. Vou-vos já confessar, pela primeira vez. Tão bom. Não fiquei com aquele nervosismo. Tenso. Cheguei, encontrei família e... Estás em casa. Vamos embora. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Mas tu estás na nossa lista desde a primeira temporada, Sinho. Sim, engano a falha minha, mas o Sinho também tinha que resolver algumas coisas interiores e para ter tempo também para fazer aquilo que o Sinho gosta. E depois foi fruto de acontecimentos, claro, que não chegou, mas estamos cá. Não sentimos que falhaste de todo. Este agora é o tempo certo, com certeza. Mas eu estava a sentir mal. Eu estava a ver os programas a passar, depois sempre me corrigia: Sinho, como é que é? Quando é que estás? Eu não, tenho que... Olha, mas isso é uma grande lição. Uhum. E acho que devemos fazer mais vezes isso que tu fizeste, que é colocar-te em primeiro lugar. Se tu não estavas bem para ter uma conversa, se sentias que não ia estar inteiro, acho que o melhor mesmo é dizer: agora não. Pois, sim, exatamente. Sim. E que foi acolhido com todo o respeito e carinho. E acho que o tempo também fez jus. O tempo, acho que estou mais tranquilo para tirar também as coisas às vezes que eu não exprimo assim em público. Ok. Vamos a isso. Vamos a isso. Olha, quando digo em público é assim. Sim. Mas na comunidade é o Sinho natural. Assim, é casa também, não é? Casa. É casa. Então, mas assim, eu tenho aqui várias curiosidades, mas quero perceber o que é que sentes que ainda é pouco compreendido sobre o Casal da Boba. Lá está, para falar sobre o Casal da Boba eu tenho que voltar para trás. Força! De onde é que eu vi, do Bar das Fontainhas, das comunidades, dos bares autoconstruídos e como é que foi o processo de realojamento. Como sabe, nós somos filhos de contratados que vieram para Portugal trabalhar e depois não houve condições para essas pessoas que vieram trabalhar e criaram família no Bar das Fontainhas, 6 de Maio, Estrela da África, Cova da Moura, Reboleira, Miraflores, Apelação, Quitaremoz, Margem Sul do Tejo, Pedreira dos Húngaros, sim, Alto Santa Catarina. São várias dessas comunidades. Eu sou do Bar das Fontainhas, já à porta de Lisboa e Amadora.
E o processo de realojamento para a Boba deu-me logo a entender que vai ser a continuidade. Vamos continuar a ser guetizados. Foi a primeira coisa que eu senti, porque deram o primeiro sinal. Enquanto a esquadra não estivesse construída, nós não fazíamos o realojamento. Mas não preocuparam com o acompanhamento de psicólogos, técnicos de realojamento, porque para tirar uma pessoa de uma comunidade autoconstruída e pé no chão, que tem muita solidariedade e autoajuda, e onde nós não tivemos amas, não tivemos acesso a creche, mas tínhamos 10 amas. Aquelas amas faltava se calhar estrutura porque amor não faltou, mas faltou outras coisas. E no processo de realojamento senti que eu pensei que vinha para um prédio, ia mudar tudo, mas vi que é continuidade. Uma escola ao pé do bairro, esquadras de polícia e espaços públicos. A comunidade não usa, não há desenvolvimento, só os cafés. Não, por exemplo, havia uma biblioteca, o Polo da Boba, no início tiraram, que era a melhor ferramenta que estava no bairro, e não há um jardim, um parque infantil para crianças. Estou há anos A batalhar por isso. A batalhar. Candidatamos para um orçamento participativo para a renovação do ringue, e foi este ano que o ringue foi remodelado. Não pelo orçamento, mas porque já estava a junta. Mas vi que se não for a comunidade outra vez a lutar com as associações mesmo, mas houve diferença, porque a associação no bairro já estava consolidada, mas quando separa as pessoas para a Boba, para a Mira, para o Zambujal e matas a comunidade, tens que crescer de novo, juntamente com a comunidade da Santa Filomena, de pessoas que vieram do realojamento. Agora, pensando bem, sou contra os bairros sociais, porque não criam políticas. Isto é de cidade para cidade. Vejo Eiras com... Achas que não há aí uma política? Há uma política. Claro, Amadora mesmo é uma cidade segregada. Posso dizer isso. Porque com uma cidade com essa diversidade toda, onde vivem pessoas que contribuem muito para o desenvolvimento do país, em várias áreas, depois chamam áreas de trabalho tipo trabalho precário. A gente não pode admitir que as pessoas chamam isso de trabalho precário. Mudamos de narrativa. É trabalho mal pago, porque não há nenhum trabalho que é precário. Há trabalhos mal pagos. Exato. Que torna a pessoa precária, a vida da pessoa precária. E na Boba vi, durante os primeiros anos, vou-te dar só um episódio. Nós jovens fomos realojados em 2001. Em 2004 ainda dormíamos nas fontinhas. Isso tem que ser estudado. Porque é que tu és realojado num bairro E 3 anos depois... ainda vais dormir, só dormir? Porque precisavas desse refúgio para te sentires, não é? Parte de alguma coisa, porque eu tive a oportunidade de fazer o passeio, o Nossa História, não é? E um dos elementos, ou uma das partilhas que tu fizeste foi justamente essa, que eu acho que é muito reveladora do total desalinhamento daquelas que são as medidas que são implementadas de realojamento e depois daqueles que são os cotidianos das pessoas. Portanto, não há qualquer tipo de tentativa sequer de equilibrar. Mas antes de irmos aí, tu começaste logo a falar da questão dos contratados. Eu acho que é importante trazer também esse contexto, porque fala-se muito de presença negra, ou fala-se pouco, fala-se menos do que se deveria falar, mas neste contexto atual há uma ideia de invasão, não é? Quando não se percebe que os primeiros fluxos migratórios, estes nossos fluxos migratórios, vieram a partir de cartas de chamada. Exato. Sim. Foi essa a realidade dos teus pais? Sim, dessas comunidades todas, principalmente cabo-verdianos vindo de Santo Tomé, que é a realidade de muitas dessas pessoas, desses bairros citados. São muitos cabo-verdianos que antes de vir para Portugal trabalhavam nas roças de Santo Tomé e chegam a Portugal nos anos 70 e lá está, veio o 25 de Abril e essas pessoas não... Lá está, quando disse liberdade, e a liberdade para essas pessoas que já estavam aqui, tinham nacionalidade portuguesa, depois com a independência os governos
tiveram políticas que prejudicaram até hoje, estão a prejudicar vidas. E lá está, é uma classe que veio para trabalhar e vemos hoje, estamos a fazer, eles dizem que a migração é controlada, estão a fazer em 2025 a mesma coisa, a mesma exploração e está escancarado. Com as notícias de 10 GNRs dentro de um gangue a escravizar pessoas. Temos um Portugal com neocolonialismo ali a vir na televisão, estamos a ver na televisão. E sem se contar a nossa história. O percurso dessas senhoras, as peixeiras, senhores da construção civil. Agora imaginem homens em casernas de 400, 600, 2.000 homens. Como é que é viver numa caserna? Eu tive essa experiência. Trabalhei um ano no Hospital Distrital de Leiria e só vim aos fins de semana para Lisboa. Dormi em casernas com guinense, cabo-verdiano, angolano, cada um com a sua religião. Era um adolescente, tinha 16 anos. Vi o Hospital Distrital de Leiria a subir, mas vi como é que aqueles homens, longe da família. Quando tu falas em casernas, estás a falar de contexto? São alojamentos ou... São alojamentos assim, tipo, há de vários tipos. No meu tempo, quando eu fui, já era uma casa pré-fabricada. Em que anos? Eu tinha 16 anos, estamos a falar de... 94, sou de 76. 95. Sim, antes de ir à tropa. Trabalhei... 93, sim, por aí. Essa época. Portanto, já há mais... até 3 Anos décadas. 90, Há 3 sim. décadas. Saí da escola porque não estava a ver nada na escola e o processo era ir trabalhar e trabalhar nas obras. Como assim não estavas a ver nada na escola? A escola, eu não identificava com a escola. As disciplinas que eu gostava mais era a história, mas depois, quando a história Depois. chegava ali, mexia comigo. Era uma agressão, não é? Sim, o passeio ao Portugal dos Pequeninos, esses passeios que fazíamos. Há coisas que de vez em quando vêm. Por exemplo, quando veio o Facebook, vi aquelas 3 estátuas. E eu, já vi essa estátua, onde? Estás a falar do Portugal dos Pequeninos, sim. agora em concreto. Onde é que eu vi essas estátuas? Não foi no Facebook. Estamos a dizer, quando veio o Facebook. Depois veio a memória a puxar aquele dia que a professora levou-nos e a narrativa. E eu sei que eu baixei a cabeça quando vinha a professora a falar, eu baixava sempre a cabeça. Quando chegava a escravatura e isso, vinha sempre, porque eu também já tinha conhecimento de pessoas a vir de Cabo Verde, de Santo Tomé, dentro da minha casa, de Angola, porque eu sou neto de cabo-verdianos, sou filho de mãe angolana, pai cabo-verdiano e cresceram em Santo Tomé. Portanto, nunca vi diferença entre que nós temos atuais a diferenciar cabo-verdiano. Eu na minha casa, para mim era tudo, era família, sei que Do cabo-verdiano, de angolano, Santo Tomense. Sim. Isso também é outra armadilha. Vemos esse e prejudica também. Muito. Em vez de estamos a preocupar com coisas que nos prejudicam. Nos elevam a todos e sim, que nos... E estamos ali a dividir. Isso também é fruto do processo colonial. Isso é uma das heranças coloniais que temos que cortar de vez, ver-nos como africanos simples. Não nos vemos como africanos? Nessa temática de nacionalidades, principalmente PALOP, o processo de assimilamento deixou marcas. Quando é diferenciado o assimilar, o indigenato, deixou marcas nas famílias até hoje e perpetuam. Sem dúvida. Sim, e começamos a ser xenófobos um ao outro, preconceito entre nacionalidades. Eu consigo ver isso. Para mim não é um problema, porque cresci no meio de tudo. Quando vinha alguém de Santo Tomé, vinha de Cabo Verde, eu sabia, mas sabia também que há um laço familiar. Isto não... Lá está. Mas se calhar muita gente, principalmente estando nestes países, tem esse conceito. E tenho visto nas redes sociais, que eu acompanho, bocas entre essas nacionalidades de língua portuguesa, que não nos abona, não nos traz nada. Mas isto é fruto do passado colonial, de dividir para reinar. Aquele que foi capataz, aquele que trabalhou na roça, aquele que trabalhou nas agências do Estado, na estrutura do Estado, nos bancos, isso passa de filho. E enquanto não houver uma desconstrução, como eu chamo, reafricanização dos espíritos,
E como é que se pode fazer esse processo de reafricanização dos espíritos? Eu acredito que está a acontecer, meninas. Nós estamos aqui e sabemos que muita coisa tem acontecido para trazer à baila vários assuntos, fruto do nosso querer. Eu sinto várias áreas. Só que é preciso uma estrutura para juntar isso tudo que estamos a fazer e dar a visibilidade. Mas nós sabemos no fundo o que é que se está a fazer. Se estamos a falar sobre várias temáticas, foi porque os movimentos, pessoas anónimas chegaram antes de nós, sim, sem dúvida. Isso é uma continuidade. Nós não estamos a fazer nada que já não tenha. Nós estamos a dar continuidade para acrescentar. E tu estás a contar a tua história nos passeios que organizas, que é uma história coletiva. Sim. Não dá para contar a tua história, não dá para contar as nossas histórias sem esse coletivo. Sim, é. Começaste há mais de um ano, já fizeste mais de um ano. Sim, 2023 foi o primeiro passeio. Depois foi desafio da Lisboa 5L. O Mano Guterres e a designer, a Emma com 2 M's, iam fazer a Lisboa 5L. E desafiou-me, sim, estás sempre a falar da tua história. E como vamos fazer algo a ver com a cidade de Lisboa, falaste num tema que é a relação da comunidade das Fontinhas com Benfica. Como aquilo envolvia a Câmara de Lisboa. E uma história inseriu ali, por causa, lá está. Foi um passeio com 26 pessoas. O meu primeiro passeio teve 26 pessoas e mais 6 convidados meus. E eu estou a dar um passeio a contar a história da relação com a comunidade com o Benfica, com a Praça de Benfica, com o Clube de Futebol Benfica, onde eu joguei futebol, fui internacional de hóquei em campo, onde mora, por exemplo, o Nené, o jogador do Benfica, a família Águas, a Lena d'Água. Aí já é o Sport Lisboa e Benfica. Pronto. Não, ali é o Fofó. Sim, mas eu estava a dizer que agora trouxeste o Águas e não sei o quê, já é o Sport Lisboa e Benfica. Mas eles moravam em Benfica. E o Nené. Moravam em Benfica, Santa Cruz de Benfica e Mata de Benfica. E o Shell tinha a loja de Benfica. E Benfica, para nós crianças do bairro, foi uma zona de incursão todos os dias, para ir ao Estádio da Luz, para ir ao Fofó, para ir à Praça de Benfica, às vezes até ajudar as peixeiras a fugir da polícia, porque elas vendiam na entrada da praça e às vezes a polícia vinha, tínhamos que correr com os alguidares. Depois foi a primeira vez que eu achei uma injustiça ver polícia tomar peixe, e depois nós fomos para a Mata de Benfica, eles estavam lá na esquadra municipal a comer o peixe. Claro. Foi para mim, foi a pior primeira vez que eu senti não confortável com uma atitude da polícia. Lá está. Não pode vender, é uma coisa. Prender é uma coisa. Agora ver-te a comer ali o fruto e depois, a tirar o ganha-pão. E sabendo o percurso dessas mães que apanham 58 nas portas de Benfica, às 5 da manhã, vão até Cachodré, trabalham na lota do peixe, vêm e depois ainda vão à praça. E conheço história de dezenas de mulheres, tanto das Fontinhas, da Maia, Reboleira, Cova da Moura, Algés, porque também havia doca de Algés. E aí interessa-me sempre dar dignidade a essas senhoras, à minha comunidade, senhores da Constituição Civil, os cantoneiros, meu pai e muitos cantoneiros, porque às vezes dizem que no bairro era só funcionário da Constituição Civil. Nós tínhamos 3 agentes da PSP, tínhamos um escrivão da Boa Hora, tínhamos padeiros, tínhamos cuidadoras. E quando vejo o bairro das Fontinhas habitado por isto, lá está, isso não é nossa história. Eu conheço muita gente aqui que exerce o tipo de trabalho. O meu padrinho era funcionário do CTT, portanto... Mas mesmo que houvesse essa realidade, não tem mal nenhum, não é? Sim. É uma profissão, sim. Não, mas a maneira de... Eu percebo como as pessoas são bairro, retratadas, não é? Tipo, havia pessoas intelectuais no bairro, a Associação Unidos Cabo Verde tinha várias pessoas, advogado, e foi criado com a comunidade. Com a ajuda das Irmãs Dominicanas, que chegaram ao bairro no ano que eu nasci, em 76. Elas iam para Moçambique, depois viram ao bairro, país. Iam para Moçambique, fazer missão, encontrar o bairro e ficaram até os dias de hoje. O Centro Social Bairro 6 de Maio foi o Estado dentro do bairro. Eles é que davam a primeira creche, a primeira vez que falei português foi lá, porque a minha primeira língua é crioulo, língua cabo-verdiana. E lá está,
estás em Portugal, nasces em Portugal e vais aprender português lá na escola das irmãs, porque em casa era tudo crioulo. As cuidadoras, É a língua materna. sim, as cuidadoras não saíram lá. Eu no início achei o Estado, pá, ignorou-nos, mas agora disse ainda bem que ignorou-me, porque falo eu penso em crioulo, respiro em crioulo e tudo em crioulo cabo-verdiano. Portanto, não foi mau. Foi mau é depois dos acessos. Com que idade é que começaste a falar português? Epá, quando fui ao 6 de maio, devia ter, foi 4, 5, 6, depois fui para a primária. Né? Quando sim. cheguei à primária, Aí, mas levava da reguada por dizer sou Sora. Não era sim, senhora a professora. sim. Levava reguadas por dizer careca. Acho que estou a dizer bem, mas eu, quando ia ler um ditado, o careca, levei várias reguadas porque a professora dizia que eu não dizia correto. Estavas a comer algumas sílabas, eventualmente. Sim. E lá está, isto depois tira-te a autoestima, tira tudo, Claro, fica lá no canto. limita-te. Quando a professora, em vez de dar, a única professora que eu tive, lá está, que eu tive afeto, foi a moçambicana, a professora Regina, a única professora negra da primária. Vá lá, tiveste uma professora negra na primária? Tive na escola Girassol, morava no Scala, morava lá no prédio. Ainda havia há pouco tempo, quando fui fazer o passeio, no Nossa História, falei com ela, para mim, e ter ela quando ela, na aula dela, ela vinha com frutos de Moçambique e falava sobre a África. Estão a perceber? E não era professora de História, era uma professora de primária que dava as disciplinas todas. E lá está. Mas passava muito da sua história também para os alunos. Para os alunos, sentia identificado com ela. Claro. E por isso é que falamos tanto da representatividade também nos espaços educativos, que é importante os alunos que têm as características físicas, como nós os três aqui, vejam também estas pessoas com poder, porque têm um poder, têm ali um poder dentro naquele espaço, que se vejam. Mas olha, Sinho, já entramos aqui em várias partes da tua história e pode parecer assim um bocadinho fora de contexto, mas vem-me sempre a tua mãe. Eu estava a perguntar-lhe sobre a mãe, porque eu já conheci, já que nós conhecemos a tua mãe, mas sinto que é importante falar sobre ela e sobre a história dela também. Mamatuna, pá. Toda a gente diz que a sua mãe é rainha, é ruína, mas pá, a minha mãe, já eu aceito que não é só minha mãe, é mãe de muita gente. É mãe de muita gente. Aquilo que eu vi ela fazer no bairro, o acolhimento, a hospitalidade, casa porta aberta, e está na boba, casa continua aberta, é rechão. Vejo que a minha continua, vai na Mamatuna. Mamatuna, podes fazer um bim de cuscuz? A Mamatuna. Há pessoas que vão visitar, vão lhe ver, estar com ela. Ela agora está em casa quase sozinha porque os meus irmãos emigraram para Luxemburgo, para Nice e para Paris. Já estão lá. Tenho irmãos que estão fora. E todos os dias tem visita. Lá está. E eu acho que isso também não é por... É por alguma coisa. Ela, uma pessoa, há muita solidão. Agora, com o realojamento, há muita gente que fica sozinha no quarto andar, no terceiro. As pessoas às vezes não vão subir. No bairro era diferente, é chegar e entrar. Mas a minha mãe sempre estão lá pessoas. Estão os netos, estão os afilhados, que são muitos. Ela tem bem uns 30 afilhados. E somos 8. E ela tem 20 e tal, ou 30, já são em 30 netos. Já tem bisnetos. Tem 72 anos. E o percurso dela, pá, uma senhora nasce em Angola, entra a Cabo Verde, Santo Tomé e vem a Portugal. Tem 8 filhos e não quer a nacionalidade portuguesa. Diz: se não me deram nunca, não é agora que eu quero. Ela tentou? Não, agora as minhas irmãs é que foram tratar de obriga para ela conseguir, mas fosse por ela. Eu estou a perguntar se ela tentou, porque eu já conheci pessoas que disseram que desistiram, porque sentiram-se humilhadas no processo. Sim, imagina nos anos 70, quando veio essa lei, como é que foi? Sim. Há pessoas que disseram: sim, eu consegui porque o meu patrão que me alertou
deu-me tempo para ir tratar disso, mas e os patrões que diziam faltas hoje, não faltas amanhã? Uhum. A pessoa ia lá tratar do documento, falta isto. Epá, hoje já perdi o dia de trabalho. Faltou isto, amanhã tenho que ir. Se eu faltar mais um dia, o patrão despede. E entre isso há uma negligência que eu não chamo de negligência. Lá está, muitos entraves e onde o cabo-verdiano precisa trabalhar e veio com o intuito de trabalhar, prefere não tratar desse documento para cumprir com as suas obrigações. E também o medo, a pânico, sim, perder muito medo. trabalho. Sim. Nós tivemos aqui também um convidado, o Blessing, que falou como o patrão da mãe ajudou nesse processo da nacionalidade e que vai de encontro ao que tu acabaste de partilhar connosco. Em vários, há patrões, por exemplo, as senhoras domésticas que moravam no Bar das Fontinhas, quando iam trabalhar para Benfica, começaram a pedir aos patrões para dar a sua morada para os filhos estudarem na Quinta do Marrocos e na Pedro Santarém, que é uma escola, maioria caucasiana. Os primeiros alunos afrodescendentes eram das Fontinhas, e aqueles alunos tiveram outro tipo. Minha prima Zéza foi à universidade, no bairro, foi para o Erasmus na Bélgica, nos anos 90. Mas porque não era a escola de Amador, era a escola onde havia diversidade. E outros acessos também. Sim, outros recursos. A geração do meu irmão Luís, que é 10 anos mais novo, já foi a uma creche em Benfica, na igreja de Benfica, que eu ia levá-lo, via, e está-se bem. E acho que a comunidade lá está, arranjou várias maneiras de resistir. Eu vejo desde tirar a água da boca do incêndio para pôr para a comunidade, porque a água só era utilizada quando houvesse incêndio. E entretanto as pessoas precisavam de água em casa. O saneamento, esgotos a céu aberto. Os nossos pais é que trataram de esgoto. Se forem ver, nos anos 70, houve 80, um grande fluxo de tuberculose e doenças que chegavam à comunidade, e que há muita gente nossa que já foi ao passeio comigo e que me disse: eu trabalhei aqui nas Fontinhas nesse âmbito, que era o âmbito da tuberculose, que era broncopneumonia. Estamos a falar de num sítio onde esgoto a céu aberto, que cria muitas doenças, e nossos pais é que trataram. E outras coisas, a associação, o curso da TL, coisas, mesmo a cultura. Se não tivesse associação, a nossa cultura, eu não tinha conhecimento. Dentro da associação, a cultura foi sempre, lá está sempre lá presente. Cultura, gastronomia. E porquê é que achas que isso acontece? Tem que ver com uma questão... Estavas a falar de resistência, mas que resistência é que tu achas que surge a partir da cultura, onde eu também incluo a gastronomia, porque para mim faz parte. Sem dúvida. Sim, porque lá está. Eu lembro quando se faz algo na comunidade é para partilha. É junta-me à partilha. Portanto, nós trocávamos comida em casa. A minha mãe faz jantar, minha mãe põe três pratos para levar a 3 vizinhos e eu trago. Eu, às vezes queria comer o arroz da minha Elvira. É mais sabe. Já estava farto da minha mãe. Um arroz amarelo, que elas provavelmente era caril. Eu ia comer da minha Elvira, mas havia essa troca diária. Não estamos a dizer de vez em quando era diária. Trocar comida. E, portanto, para mim, uma forma de resistência. Belo rodízio, hein? Podes crer. E se calhar um exemplo, essa memória ficou e foi ativada na altura da pandemia. Porque na altura da pandemia eu vi que estiveste ali muito, muito ativo a ajudar a comunidade. Coletivo. Eu fui um dos. O coletivo, mas sim. Lá está. Nós já tínhamos o movimento no Está Junto antes do Covid. Nós já fazíamos isso. Não do modo de filmar, partilhar, tirar fotos. Tudo no silêncio. Porque é aquilo que eu fui educado. De ajudar com dignidade. É tipo dar uma mão e esconder a outra. Não precisas fazer. Tipo agora para fazermos, infelizmente, para fazer qualquer campanha tem que se filmar, mostrar as condições. Nós, o Nussa Junto, que entrou Boss e jovens de Setúbal, caucasianos, que era um movimento forte, criou-se na Boba e sinalizávamos. A pessoa teve um incêndio, a casa ficou sem nada.
E aquela rede conseguia imobiliar a casa, pintar a casa, tratar tudo. E não houve alarito, não houve alarito. Fraldas, e depois fazíamos concertos, eu não sei onde faz concertos, em que as pessoas levavam alimentos, roupa, depois eram distribuídos para... Para quem precisava. Fomos a não é? Jamaica, fomos a várias comunidades, porque não sei onde não era... Fomos ao 6 de Maio, e lá está, quando veio a pandemia, o conceito é que eu podia levar para um grupo associativo, as associações estavam todas mortas, não dinamizavam, e também não havia parte social. E eu estava nós estávamos a passar por um momento que a junta fechou a associação por causa do Covid. E com desculpa, né? Era mesmo para fechar. E graças a Deus veio os Médicos Sem Fronteiras da Bélgica, que viram o nosso trabalho e vieram nos apoiar. E nós dissemos, não temos espaço está fechado, a junta fechou. E eles foram à Câmara. Depois o Presidente teve que me entregar a chave. E olha, toma a chave, não sei como é que conseguiste. Consegui por Médicos Sem Fronteira. E depois criamos um grupo de multiplicadores da saúde, 8 associações, Anás Renais, Cavaleiros, várias associações que se uniu. Houve formação para 8 multiplicadores de saúde, para distribuir álcool gel, tivemos muito álcool, máscaras. Naquele tempo as senhoras da limpeza estavam a comprar máscaras a 2 euros. E nós tínhamos packs de 10 para distribuir às senhoras, batucadeiras, para dar às colegas. E vocês acompanharam, nós fomos dar apoio a pessoas caucasianas que não moram em bairros sociais. E depois, quando abriam a porta, viram. Vocês é que, sim, não telefonou para o Banco Ajuda Alimentar de Apoio Imediato? Sim, olha, veio dali. Passa sabe. Depois foi muito bom. E depois houve também um estímulo para as associações. Cresceu o One Zion em Queluz, foi lá nos Cavaleiros. Muita gente veio beber lá. O coletivo veio beber, estimular, e também estimulavas, porque ao fazer estás a estimular outras comunidades. Foram vendo vídeos e eu senti que também as associações que estavam paradas deram um impulso nas comunidades jovens, começaram a mexer. Há muitas associações que eu agora vejo, que eu sei que é fruto de trabalho coletivo, de muita gente. Eu quando vejo, sim, eu faço um bom trabalho. Não, fazemos um bom trabalho, porque é muita gente. Paula, tu sabes, a Afrolink faz parte do trabalho. Exato. O Não Está Junto faz parte. As Mulheres Negras Crescidas faz parte. O Moinho da Juventude, o Passa Sabe, os Cavaleiros. E Conferência para mim, esses coletivos todos que eu abraço, é que dá força àquilo que temos feito em várias áreas. Estás aqui a recuperar os tempos de pandemia, onde para mim se tornou mais evidente ainda, porque já o é no cotidiano, o quão é importante encontrar respostas em proximidade. Quão mais interessante e poderoso e eficiente seria se, a nível de políticas públicas, essa autonomia, essa também corresponsabilização existisse. E eu recordo-me das dificuldades que existiram nessa fase, de como, tanto no contraponto, se quisermos, dessa ausência de Estado social, existiu uma forte presença de Estado policial. Essa também foi uma realidade. Eu tinha, como sabes, eu sou vigilante há 26 anos. Eu, durante o Covid, sempre trabalhei em centros comerciais, depois fui para Pingo Doce, depois fui para a área da saúde. E quando entrei na área da saúde, em centros de saúde, ali nos Loios, Cova da Moura, ali na Buraca e outros centros de saúde, eu tinha uma escala que eu ia fazer ao hospital do Covid, ali na Rua São Lázaro, ali no Martim Muniz. E naquele tempo, para sair da Amadora para ir para Lisboa, tinhas de ter um papel. Vais trabalhar, senão não passas da estação do Rossio para a frente. Se não tens um justificativo. Foi a primeira vez um cordão de polícia para entrar na cidade, só vai quem vai trabalhar. E era a maioria maioritariamente negros. Pois. Eu trabalhava noturno. Quando saía, passava pelo Rossio, estava a Martim Muniz até a estação. Via a cidade tranquila.
E quando chegava a Amadora, às vezes na estação, polícia a bater, chegava a boba, e depois abria as redes sociais, a violência gratuita nesses bairros. Lembro de estar nos prédios que houve cafés fecharam, houve prédios que faziam hambúrgueres e isso, as pessoas iam comprar lá cigarro avulso, a polícia invadia. E o engraçado, essas pessoas que não confinaram isso, ninguém apanhou Covid, que teve na rua, nós que estivemos no Juntamon, quase não. Eu apanhei Covid porque no trabalho, no hospital, mas eu não parei também, depois não levei injeção. Mas podias parar, disseste eu não parei. Podias, não, eu não sentia. Parar? Muito, lá está, a gente depois vê a família e que parece que esse gajo só foca ali. Ali é o quê? No trabalho? No voluntariado. O trabalho e voluntariado, casa, isso. Desde que os meses também acompanho os filhos, futebol, judo, desde sempre acompanhei, fui. Mas a presença foi mais escassa em casa. E eu não dava conta porque para mim a prioridade era ali. E os miúdos estão lá. A prioridade era ali porque era uma forma de proteger também a tua família? Eu acho, protegendo a comunidade, estás a proteger a tua família. E estávamos numa rede de autoajuda, assim, com toda partilha. Depois vieram pessoas que vieram-me trazer doações e ficaram com a comunidade até os dias de hoje. Eu tenho pessoas que foram aos Cavaleiros para entregar uma doação, que vieram fazer parte de várias atividades até os dias de hoje. Por isso, lá está, eu com isso, já há pessoas que eu conheço há 4, 5 anos que já faz parte da minha família. Foi por causa desse movimento em coletivo, estás a ver? Mas há aqui uma dimensão importante que tu também acabaste por tocar, tem que ver com o equilíbrio, não é? Entre as nossas vidas pessoais, mais privadas, porque depois pessoal no fundo acaba por ser tudo, mas as nossas vidas mais privadas e depois essa intervenção mais pública. Tu tens 3 filhos, com idades diferentes, aliás tens uma filha que é uma super campeã, já tens de pina, judo, tens os gêmeos que são sempre, que eu acompanhei, fui acompanhando o crescimento de manifestação em manifestação. Eu andei sempre, agora já não... Agora é difícil dizer, vamos a um passeio, vamos a isso. Eles é que pediam antes, pai, vamos, tem manifestação, bora. Lembro, lá está, fizeram coisas que eu fui um privilegiado, abençoado, mas também sempre disse que queria ser pai presente. Acho que é a melhor bênção que eu tive. Conseguir ser pai mas presente. Como é que consegues conciliar? Desculpa parar, porque a minha pergunta era essa. Como é que nesta fase, tudo bem que a fase da pandemia foi excepcional, não é? Portanto, havia ali que mobilizar uma série de recursos e energias que acho que é muito natural que nos retirem o equilíbrio, mas e depois tu conseguiste perceber que de facto precisavas de fazer esse regresso para estares mais junto com os teus? Eu vivo na boba, é como se estivesse em casa. Eu vou à minha casa quase era só para dormir, estar com os filhos, fazer o comer, mas qualquer coisa boba, é 5 minutos, é só subir e lá está, eu sinto a comunidade. Para mim não me estava a ver de sair da boba longe. E eu me lembro, isto já vem de família, é como o pai podia sair do bairro muito antes, estás a perceber? Ele não saiu porque tinha responsabilidades com as primas. E nós de cabo-verdianos, quando há um tutor tipo, olha, vai vir uma família de Cabo Verde, és tu que és o responsável. Eu se calhar auto-intitulei responsável, porque também venho de uma linhagem de... Foi isso o exemplo que tu viste. Daquilo de, não, agora estou fixe, vou cagar na minha comunidade, vou fazer a minha vida lá. Mas eu não estava a ver a minha vida só família, filhos, ser segurança, e o tempo veio-me dar razão, porque foram 26 anos de segurança, agora estou um ano parado, e neste ano consigo fazer aquilo que eu quero, estar com a comunidade e estar com a família. Chegar a casa às 8, fazer jantar, de manhã tirar a roupa da máquina, secar e fazer essas pequenas tarefas, que é normal, e ir à associação, estar lá, abrir, e dar um treino, dar uma corrida ali na Beira-Mar uma vez por semana. Nesse um ano
e assim tu agora está a equilibrar. Mas é preciso ter trabalho com a nossa história, porque senão não vivo do ar, né? Claro. E desafiei-me a mim mesmo neste 1 ano. Já fui a Angola gravar um filme. Sim, vi! Há coisas Como é que foi? Eu digo que as coisas que estão a acontecer é espiritual. Eu acredito nisso. Como Não te digo, está a faltar, é isso? acredito nisso porque lá está. Se eu estivesse a trabalhar na segurança, eu não conseguia ir a esse. Chegava assim, olha, passaste no casting e a filmagem em Angola. Se eu não tivesse férias, a empresa não ia me dar 12 dias para estar fora. Lá está, foi tudo, aconteceu. Eu tive uma baixa de trabalho, fui assediado para mim racialmente com ato racista no trabalho, e pus baixa e houve outras coisas que não vou citar aqui porque, né, acho que há sítios para falar sobre isso, mas afetou-me psicologicamente que eu tive que pôr de parte da segurança, tive de baixa e nesse tempo de baixa consegui fazer coisas que me ajudaram até com a minha saúde mental. Fazer coisas que eu quero, ter tempo para mim e tempo para pensar e ver coisas que estavam... Mas ainda há coisas para mudar, que há sempre. Mas principalmente o cuidado de mim é a primeira vez que estou... Estás-te a dar a esse, vou colocar entre aspas, esse luxo, não é? O meu pai faleceu em 2000. Fomos para a Boba, fiquei com 3 irmãos menores. E eu fiquei em casa com a minha mãe. Trabalho, deixei tudo que gostava, rap, de dar-me pé de dança não deixei. Porque aquilo Já era... ouvi dizer que tu ele danças super... muito bem. Ui, de se dança! E Davas aulas, não é? gostava, e é uma coisa que eu estou a pensar fazer. Nunca dei aulas, partilhei sempre a minha dança. Eu acho que eu já estou no futuro das aulas. Sim. Agora sinto, porque nós fomos educados para trabalhar e descontar para ter reforma. Nós fomos educados assim. Pois foi. E não dá para fazer. Eu nunca pensei que ser dançarino, eu dancei sempre, que podia ser trabalho. Fazer teatro podia ter futuro. Fiz isso tudo durante... na loja jovem, nas atividades culturais, mas nunca vi isso como emprego. Emprego é quando fui para a segurança. Trabalho, o meu pai ficou contente, o meu filho já trabalha com desconto, não trabalha com um pato brabo da obra, vai ter direito a baixa, isso. E aí o meu pai faleceu. Eu fiquei sem chão. Claro. E eu tive que transformar. Parecia que eu tinha o meu pai ao meu lado a dizer, olha, põe tudo de lado porque tens 3 irmãos. E a tua mãe? Trabalho, Amoreiras também, foi fixe. Eu morava nas Fontinhas e trabalhava nas Amoreiras. Não havia Colombo, não havia nenhum shopping. Mas toda a tua vida, sim, tu deste prioridade aos outros. Mas os outros que Sim, que me preenchem. não estou... Ok, Sim. mas agora tu estás, por aquilo que já partilhaste connosco, estás num momento da tua vida em que estás a olhar para ti, para aquilo que são as tuas necessidades. As minhas capacidades, que eu às vezes não é que não achava que não tinha, mas lá está, com o trabalho, com responsabilidades, aquilo fica lá só no imaginário. Sim, tiveste que assumir responsabilidades. Sim, e quando com esse incidente laboral que eu tive de baixa, as coisas já tinha o passeio já fincado, que eu ia fazendo, trabalhava, fazia passeio, eu às vezes fazia o passeio guiado, acabava às 3h30, apanhava o Uber para entrar às 4. E foi num dia que foram só antropólogos e antropólogos, arquitetos. Quando eu disse que eu tinha que ir trabalhar, eles... Sim, tu és uma biblioteca humana, não é? Sim, tu devias viver disso. Vais trabalhar, sim, tenho o turno 4h30, entro agora às 4. E lá está. E mesmo isso, a gente fala, coisa acontece. Eu fui falando e que eu gostava de fazer uma história só. E fazer, dar aulas de kizomba, dar tempo para a associação, tempo para a família. E tudo. As coisas estão encaminhando e acredito nesse processo espiritual também. Olha, e o filme que tu disseste que acabaste por passar no casting, que foste a Angola, que projeto é esse? E como é que foi esse ir ao encontro das tuas raízes também?
foi interessante isto porque primeiro pediram-me, como sempre, sim, ajuda aí alguém para fazer casting. E eu, casting, entregar folhetos, divulgar na internet. Depois, no fim, sim, mas estávamos aqui a ver, acho que tu também davas, porque foi eu passei na história, viu o meu discurso, como eu falei. Depois fizemos um casting na associação, ali mesmo. Deita-te ali. Mas olha, passaste no casting. Olha, para papel principal não dá porque tens músculos. A pessoa, o papel principal tem um corpo mais franzinho. Se não fazias de Salabardé. Mas vais fazer de Balódia, que é um amigo dele. E aí a filmagem vai ser em Angola. Para ti foi. Angola, terra da minha mãe. Vou a Angola, Foz do Rio Kwanza. Eu fiquei. Depois, lá está, falar com a família. E lá está, não estamos habituados. É toda a gente preocupada comigo. Tu não trabalha. Não, estou a trabalhar. Estou a trabalhar. Isto é trabalho. Trabalho. Até eu interiorizar-me que eu estou a trabalhar também. Porque às vezes estou na associação de sim, não estás a fazer nada. Como Nunca assim? Estou a pensar, estou a reencaminhar algum pedido ou reencaminhar para a vida justa de um advogado de um jovem vítima de violência policial. Ainda agora do rapaz que morreu na cadeia, que a irmã ligou-me hoje. Sim. A irmã, Mais um. Eu penso que às vezes isso não estou fazendo nenhum trabalho. Mas lá está, eu não conheço a irmã, ligou-me porque alguém disse, olha, fala com o Sim, o reencaminha para as pessoas. Eu tenho feito isso sempre. Mesmo a trabalhar, eu ia para a casa de banho mandar uma mensagem. É assim, estás no trabalho e estás a fazer voluntariado para situações que passam na tua comunidade. E isso, lá está, ninguém aguenta. És uma linha de emergência, estavas a funcionar como uma linha de emergência, não é? Eu estava mesmo Robocop, estava-me a sentir, lá está. Daí tens precisado de parar. Levei um abano também pessoal que me fez ver, mas esse abano já fica em off. Levei um abano que me fez ver, assim, podes fazer tudo. Tens, o nosso história ajudou-me também, o leque de pessoas que vêm fazer a visita comigo, de vários países do mundo, outros que eu nem conheço. O mais simbólico foram 8 professores de Trinidade e Tobago que vieram fazer o passeio comigo. Vieram dizer, sim, viemos. E como já vimos os Torres de Belém, já vimos isso, não há história. E depois, mas tem um NAC e tem isso. Não, mas queríamos essa história que é diferente. Claro. E todas as pessoas dizem, há pessoas que já passaram nas Fontainhas, sempre passei aqui, mas desde que me disseste a nossa história já passo com outro olhar. Vejo aquele vazio. Aqui vivem minhas pessoas, as memórias do Sinho, e lá está, isto para mim, porque um tributo à minha comunidade. Não estou lá a romantizar uma história, não estou a vitimizar, estou a denunciar, estou a consciencializar. Estás a relatar o que aconteceu ali? O que aconteceu, ver o abandono do Estado, a negligência, o racismo, a violência policial, tudo, e depois com episódios que nunca é igual em cada passeio. Porque o público ajuda a fazer o passeio. Claro. Com curiosidades, com as perguntas. Sim, e uma senhora diretora do museu, a Marta Lourenço, já fez 12 passeios guiados. Ela sim, nunca é igual. Depois temos itinerários para a Boba, itinerários para a Cova da Moura e para a Reboleira, para Benfica. Mas Benfica quase não tenho utilizado porque quero falar da rede de comunidade. E há entre as Fontinhas, da Maia, Estrela da África, Cova da Moura. Mas também, se houver trabalho para fazer uma história com a realidade de Benfica, faço, porque é um itinerário que começou, né? É um itinerário, tenho muito apreço, porque também as minhas memórias de um miúdo a percorrer Benfica, nós miúdos negros, andar na classe média alta de Benfica, tem muitas aventuras que estão no mapa e coisas que fazíamos lá, coisas que conhecemos, estar perto do Estádio da Luz, ir ver o Michael Jackson em Alvalade, ver o Maradona, ver o Brian Adams no Estádio da Luz. Nós íamos a sítios fugidos de nossos pais, íamos à praia 3 meses no verão, miúdo apanhar um comboio no Rocio, saírem na Damaia, sair no Rocio, andar a pé, Castedré, tudo
entre a hora laboral dos pais. Nós tentávamos fazer. Claro, porque senão. Não, mas há dias que levava, há dias que era só oito. Meus pais tinham muito medo da nossa. Claro, da Não, segurança. Vão trabalhar com. Mas nós não sabíamos da história passada. Claro. Eram Os miúdos. traumas que eles tinham. Nós não tínhamos traumas de ir a Benfica, mano. Sim. Já víamos, são ricos. E as pessoas têm mais posse que a gente. Sim, tu estavas a partilhar que enquanto crescias a ideia do que era trabalho estava muito informada por tudo aquilo que tu foste ouvindo, esta questão de estás a descontar, esta dinâmica mais formal, mais conservadora do trabalho, que se alterou muito, portanto as relações de trabalho alteraram-se muito. Não necessariamente para melhor, mas pelo menos nós já temos outro tipo também de necessidades, eu diria, e estamos a tentar satisfazê-las. Tu não tiveste referências, não tiveste essas referências, a referência do ator, a referência do músico até, que tivesse uma carreira e que te pudesse mostrar que aquela era uma possibilidade, que aquela era uma via. Tu agora, como pai, como é que tu fizeste esse processo e estás a fazer esse processo com os teus filhos para eles perceberem que podem ser aquilo que eles quiserem? Epá, lá está, em termos de referências, eu digo sempre, referência é quem teve a minha volta. Eu tive cantores, tive várias gente à minha volta, mas para mim era uma coisa comunitária, não era uma coisa para a sociedade toda. Nós tínhamos os Africa Star, que faziam mas não era uma carreira, não era uma via de, sim, não via de aquilo sustentabilidade. Eu vi não é? que era uma festa comunitária que chamava a banda do bairro. Para animar. Sim, eu nunca tinha visto. Uma vez fui ver o ensaio do Bem-vindo, bailarino na Gobenca, que eu dançava nas Estrelas de Cabo Verdeana, e eles disseram para eu assistir. Não identifiquei, por calça licra, não identifiquei, lá está. Eu nunca vi um dançarino, nós dançávamos dança tradicional cabo-verdiana, nunca tinha vindo um bailarino com calça licra, isto não quero. Se calhar gostava de dançar balé, dança contemporânea africana, mas se calhar com a vestimenta, para a minha realidade, criação machista e que eu já estava a pensar, os meus amigos veem-me assim, é um bullying que eu não vou aguentar. E não, lá tá, são coisas que eu pus logo de parte, não dá. Quando veio o Pedro Costa fazer filmes nas Fontinhas, nós víamos, lá está, uma estrutura de filme. E lá está, só curiosidade. Depois entrei em 2006 no Vídeo Juventude em Marcha, fui nomeado para Palma de Ouro em Cannes, com o Ventura, com a comunidade, e gostei de participar. Faço de segurança, até tem uma parte que eu cito que vou ser pai de uma menina, chama-se Thaís. E esse filme foi de 2006. Se calhar vou aqui atropelar um bocadinho a pergunta também da Paula, ou se calhar complementar, não sei, vamos ver. Mas tu agora falaste na tua filha. Sim. E quando falámos recentemente para vires aqui, sentares connosco e conversares, tu querias trazer a tua filha. Sim, queria trazer. Porquê? Epá, ela tu disse disseste, eu acho que ia fazer muito sentido sentar aqui com a minha filha e conversar. Ela, é uma boa ideia. Ela é o oposto de mim, não gosta muito de comunicar e eu acho que ela deve comunicar. E é uma referência aqui em Portugal. Acho que tem mais responsabilidades. É preciso dizer que a tua filha esteve nos Olímpicos. Pois é, exatamente. Lá está. Exatamente. O percurso nos Olímpicos. Que na altura eu dei-te um grande abraço e tu disseste esta vitória é nossa. E eu assim, ok, obrigada, mas também a vitória é muito tua como pai. Eu acho o percurso da Thaís ninguém conhece de todo. Thaís para mim é vencedora desde que saiu do ventre da mãe. Ela nasceu com o pé boto, teve 11 segundos sem respirar. Até os médicos disseram, essa miúda é uma lutadora. Nasceu com o pé boto, negligência médica, usou sapato ortopédico até aos 8 anos, levou com um ortopédico, o Dr. Pedro Becker, que diz que essa miúda é espivitada. Ela com gesso gatinhava. Depois foi o aparelho, tinha um ferro entre os pés. E o judo foi mesmo escolha. Judo e vôlei. Eu e a mãe conversamos, olha, judo e vôlei. Judo dá autoestima, eu já tinha lido do judo que dá autoestima, até com medo dela sofrer bullying por causa do sapato ortopédico.
na escola a gente sempre educou que isso é um sapato para tratamento, mas que ela depois no judo foi o percurso para complemento. Ela gostava mais de vôlei. Uau. Gostava mais de vôlei. Veio um clube, acho que é o Belenenses, com 12 anos para jogar comigo 16 e eu não achei bem. Ela vai crescer rápido demais, é uma criança, só porque é alta. E ficou a fazer as duas modalidades até que foi campeã. Também teve a ajuda dos treinadores, foram à escola perguntar se tem mesmo interesse no judo, porque já estava a ficar mais profissional e foi campeão aos 14. E eu sempre, essa miúda vai. Uma vez que eu vi ela no ranking, estás nos 300 do ranking mundial. Ela, se fosse no top 3, pelo menos top 10. Oh. E ela agora é 16ª. Uau. E eu lembro, ela era Muitos 300 do parabéns. ranking para mim. Uau. Já agora era. E o processo dela é muito lindo. A resiliência. 5 meses antes de ir aos Jogos Olímpicos ainda não estava Apurada. Mas eu sempre disse, ela vai. Eu disse a ela, tu vais. E eu estava a sentir tudo esse trabalho. Ganhou o primeiro lugar lá fora, depois foi 5º em Paris. Estava, ela merece, pá. Depois de tudo isso, alimentar a esperança. Depois já veio a estrutura apoiar. Mas falando de estrutura, ela não partiu com o mesmo, lá está, no mesmo passo que muita gente que faz judo, porque judo é uma Claro. modalidade de elite. Uhum. E nós pais, eu e a mãe, a gente às vezes fala só do Cinho que dá cara, mas tem A uma mãe guerreira, acompanhamento que... Como é que se lá chama está, a mãe? Vamos lá Liliana. honrá-la. Liliana Vasconcelos. E acho que, lá está, a melhor coisa que temos feito até hoje é a criação dos nossos filhos. E há com altos e baixos, mas foco nos filhos, nos problemas dele. Eu tenho... Meu pai nunca falou comigo. Era pouco diálogo. E era muito rígido. Para mim agora, o meu pai, as ferramentas que ele tinha era corretivo, chicote, fio de luz e horta. Vai para a horta, regar a planta. Mas às vezes o impulso dá-me para... Mas eu tenho que pensar, estamos noutro tempo e eu não quero passar. Mas nós ainda estamos a desconstruir. Porque há um modelo de criação antigo que com essas crianças de agora tens que negociar também. Mas sem deixar a base, o respeito. Sim. Isso. Agora há outras coisas que temos. Eu agora fico contente quando falamos, eu e meus filhos, coisas banais. Eu não tinha coragem de perguntar ao meu pai. A minha mãe falava tranquilo. Tipo, o que é que são coisas banais? Sim. Pá, coisas da vida. Ainda ontem estávamos a ver morangos com açúcar. Sabes que morango com açúcar dá aquelas coisas de adolescente. Eu cheguei, putz, está a ver os morangos. E estava a falar coisas de relações. E eu, cá para mim, é uma boa temática de verem, se calhar. Eu imaginei para mim, eles estão numa fase de 15 anos, estão a buscar informações no morango. E a minha, por épocas, até isto também foi assim. E agora estou a ver A acontecer com os rapazes. Quer dizer que lá está. E há diálogo. Nós falamos de muita coisa, é mais futebol a dar ânimo naquilo que eles estão a fazer. O importante é divertir. Também falar, dar autoestima aos nossos filhos. Muito importante. Acompanhar no jogo. Eu acompanhei a Thaís em vários combates, agora de menos. Mas quando ela era pequena, eu tinha que levá-la, tinha que assistir. Os gêmeos, quando jogam aqui em casa na Boba, estou lá. Agora jogam às 8h45, 8h30 levanto, mesmo que estou lá. Porque eu quando entro, eu vejo eles. A olhar. O pai está aí. Exato. É muito importante. Sim. E é muito, às vezes, se eu não for bué, eles. Não é? Então, pai, não cobram, mas. Tipo, não... Ai, cobram. Mas eles cobram vários não vais ver o jogo? Sim, é fora ou dentro? É dentro. Se é dentro. Às vezes tenho um passeio. Às vezes a cobrança vem pelo silêncio. Sim, agora tipo, disse, sábado quem vai comigo ao passeio? E eles, temos que ir. O pai está a ir sempre aos nossos jogos, temos que ir à cena dele também. Sim. Lá está. Esse apoio mútuo. É dar e receber. É dar e receber.
Sim. Tanto tempo de espera, nós precisávamos quase 2 horas para estar aqui e agora a explorar também esta parte da paternidade e estes novos desafios com os rapazes, mas o tempo, Paula Cardoso, terminou. É verdade. Antes de acabar, eu queria deixar aqui também uma mensagem, principalmente agora para a família, para a Fátima, para a mãe a irmã do Jorge. Força, diz. Nos stories, a Fátima a pedir que precisa de ajuda de alguém. E contatamos para a Voz de Dentro, para a Vida Justa, mas é preciso que esse assunto não abala. Há muitos jovens negros a morrer na cadeia portuguesa. Mas o que é que aconteceu em concreto? É mais um... Ele, segundo alegam, quando foi para a cela, já tinha dito aos 3 parceiros: eu não vou escapar de hoje. De hoje eu não vou escapar. Os colegas saíram e entraram guardas com uma enfermeira. Agora, alegam que foi agredido e que levou uma injeção de lagartilo que dão sempre aos presos, que deixa os presos. E temos o caso da Dani Joy, temos essas situações e eu falo com jovens que vêm de precária, as cadeias portuguesas, o dia que foi feita uma investigação séria, porque estão a matar homens pretos na cadeia, pouco a pouco, e com essas situações, e passa impune. Eu fui à página, está lá o nome do suposto guarda que lhe fez isso. Há muitas informações que veio da cadeia dos próprios colegas. Mas lá a página, que página? Da Fátima, e está nas Vozes de Dentro, as mensagens que saiu das cadeias, porque... A suspeita é de excesso de medicação? E violência por parte dos guardas, porque ele era um rapaz entroncado, e a irmã disse que quando o guarda telefonou, disse que nós tínhamos medo dele, derivado da agressividade. Ele é doente, por isso é que provoca aquela agressividade. Em vez de mandar para uma cadeia, Caxias, por exemplo, que trata pessoas com essa situação, põe numa cadeia e vejo que, pelo historial que estou vendo de várias mortes e negligência na cadeia, há um padrão. E está-se a naturalizar isso e não sai cá para fora. E também mandar um abraço para os meus irmãos da Guiné-Bissau, para os meus irmãos da Guiné-Bissau, ao povo da Guiné-Bissau, que mantém forte, e porque para aquilo que eu vi, o povo deu uma resposta clara que quer liberdade, e o povo é que manda. O poder é do povo e é para o povo. Yeah? Grata, sim. Sim, muito obrigada. Depois já continuamos a falar no off. Obrigado eu. Não está junto, não está forte. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.